muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos presenteie com um encontro altamente produtivo, fraterno, e que cada um de nós hoje possa aproveitar integralmente toda esta fluidificação de paz e de amor que foi colocada carinhosamente pelos amoráveis benfeitores e benfeitoras espirituais que religiosamente aqui comparecem, compartilhando com todos nós as tarefas da nossa casa. Nós desejamos que todos aqui, sem exceção, possam ter uma noite bastante agradável e que cada um de nós, ao voltar para seus lares, volte de uma forma encorajada, sentindo-se mais alegre, mais aliviado, mais reconfortado e, acima de tudo, disposto para a continuidade do aprendizado material e espiritual. Porque todos nós, neste lar abençoado que é o planeta Terra, estamos na condição de espíritos em aprendizado, matriculados na escola da vida para aprender a amar, para aprender a servir, tendo como mestre maior Jesus de Nazaré. E é a Ele que nós recorremos nessa noite, solicitando que Ele nos oriente as palavras para que elas sejam de reconforto, de equilíbrio, de alegria, de otimismo e, acima de tudo, de confiança ilimitada em Deus. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra basilar da codificação de Kardec, livro de leitura diária obrigatória, nos apresenta hoje o 16º capítulo, mostrando para nós dois itens de suma importância: a utilidade providencial da riqueza e a desigualdade das riquezas. Nós sabemos, meus irmãos, que a riqueza é um elemento muito importante no nosso aprendizado. O dinheiro não é o vil metal, como muita gente pensa que o seja. O espírito de Maria Dolores, essa grande poetisa potiguar, já desencarnada, ela tem uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, este médium que nos deixa tanta saudade e tantas belíssimas recordações. Maria Dolores se manifestava com muita frequência através de Chico Xavier. E ela tem um livro muito interessante que se chama A Vida Conta. É um livro de poesias. E numa de suas poesias, o título é A Bênção do Dinheiro. Olhem só, meus queridos, Maria Dolores pensa no dinheiro como sendo uma bênção. Chama o dinheiro de bênção. Por quê, meus irmãos? Porque o dinheiro em si, ele é neutro. Ele não é bom, ele também não é ruim. Ele tanto pode servir para comprar 1 litro de leite, para apaziguar a fome de uma criança, como também ele pode se prestar para comprar uma pedra de crack, de cocaína. O dinheiro é culpado? Não é. O que realmente é passível de culpa é o que está por trás do dinheiro.
é o uso que se faz. É o ser humano que muitas vezes se utiliza daquilo que a vida lhe coloca para uma finalidade negativa, para um objetivo menos feliz, utilizando o dinheiro para obter vantagens ilícitas, para satisfazer a caprichos próprios, em detrimento de uma grande maioria de criaturas em situação muito mais difícil do que as nossas. E nós sabemos, meus irmãos, que existem muitos seres humanos em provações dolorosíssimas. Não vai muito longe. No sul do país, os nossos irmãos estão atravessando o testemunho dolorido do distúrbio climático. Muitos, inclusive, desaparecidos até hoje. Outros desencarnaram em massa. E outros foram despojados de todos os seus bens. E o dinheiro, meus irmãos, neste momento, nesta etapa de dor e de provação, o dinheiro pode ser um elemento muito importante, porque ele pode fomentar a caridade, ele pode espalhar a benevolência, ele pode facilitar meios de transporte, possibilidades de comunicação, minorando o sofrimento das pessoas. E foi isso exatamente, meus irmãos, que Jesus quis transmitir, que Jesus quis passar para aquele moço, um moço rico, um moço bem intencionado, que foi ao encontro de Jesus, sabia que Jesus é o mestre da lei. Certamente, na cabecinha daquele mocinho, ele pensava, puxa, eu sou uma pessoa tão rica, mas deixa eu me orientar com esse rabi, com esse profeta, como se diz na gíria. Certamente ele é o cara, ele sabe das coisas. E ele se aproximou muito bem intencionadamente, desejoso de se esclarecer. Da mesma forma como nós vimos aqui hoje. Nós viemos à casa espírita em busca de consolo, em busca de esclarecimento, em busca de uma cura, em busca de uma condição de vida melhor. Independentemente de fortuna ou de miséria, de pobreza ou de riqueza. E o moço procurou Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E a resposta de Jesus é uma aula de humildade. Jesus responde com uma outra pergunta. Aliás, esse artifício Jesus fazia com muita frequência. Quando ele era interrogado a respeito de alguma lição que ele deveria dar, ele respondia com uma outra pergunta, para fazer com que o consulente pensasse, para fazer com que a criaturinha acionasse o raciocínio. Porque convenhamos, meus irmãos, é mais fácil perguntar do que acionar a cabeça. Por isso, a pedagogia de Jesus é muito interessante. Aliás, Jesus é o maior e mais nobre cientista que a Terra conheceu. Porque todo o Evangelho, meus irmãos, é um tratado científico de engrandecimento da criatura. O Evangelho é uma obra científica que aproxima a criatura do Criador. Bom mestre, o que devo fazer para entrar na posse da vida eterna? E Jesus responde, bom? Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Imagine, meus irmãos,
Se nem o próprio Cristo se julgava bom, que dirá nós então? Que dirá qualquer um de nós que o crucificamos, que atiramos pedra na cruz, que muitas vezes as pessoas falam? Quantas reencarnações nós teremos utilizado de uma forma incorreta? Quantas negativas nós teremos oferecido a Jesus nos convites que Ele tem nos feito ao longo das inúmeras reencarnações? Certamente esta não é a primeira. Mas Jesus diz: entretanto, se você quer entrar na posse da vida eterna, guarda os mandamentos da lei. E o moço perguntou: que mandamentos são esses? Não furtarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, honrarás a teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mocinho começou a se animar. Quando Jesus foi enumerando os mandamentos da lei de Moisés, que ele próprio, Jesus, veio desenvolver e atualizar, o mocinho não cabia em si de contentamento. Ele pensou: puxa, mas isso eu já faço. Deixa eu responder para o rabi, para esse mestre. Olha, mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que é que está me faltando ainda? E Jesus então remata: se você quer ser perfeito, se você deseja entrar no reino de Deus, vai, vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue os meus passos. E os discípulos estavam ali observando tudo, olhando, atentos, ficaram boquiabertos. E Jesus então, se dirigindo aos discípulos, dizem: não se surpreenda, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo mais para vocês: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São essas as palavras de Jesus, meus irmãos, que sabiamente nos mostra que em hipótese alguma Jesus esteve condenando os bens materiais. De maneira nenhuma Jesus estaria proibindo às suas criaturas, os filhos do seu coração, os espíritos reencarnados na terra, de trabalhar, de se aperfeiçoarem profissionalmente, de estudarem, de conseguirem uma situação material melhor e até mesmo, meus irmãos, de enriquecer-se, porque não é nenhum crime uma criatura ser bem-sucedida. O rapazinho abaixou a cabeça e foi embora, não seguiu a Jesus, porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens materiais, mas ele não tinha maturidade espiritual para compreender que Jesus não estava lhe pedindo para se desfazer de tudo. Porque se fosse assim, meus irmãos, Deus teria posto um instrumento de perdição na mão dos ricos. Coitados dos ricos, estariam condenados. Afinal de contas, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então agora cada um de nós vai chegar em casa, vai se desfazer de tudo que tem, vai ficar sem nada. E vai se transformar num peso morto na sociedade. Vai se transformar em mais uma criatura dependente da caridade pública. Porque, afinal de contas, o dinheiro é o vil metal, enriquecer é um crime, trabalhar é outro crime. Então, a evolução material seria um crime. Ora, meus irmãos, não era esse o pensamento de Jesus.
O que o mocinho sentiu de tristeza, depois daquela alegria tremenda, porque ele achava que ele estava quite com tudo. O que o mocinho sentiu de tristeza é que ele percebeu que Jesus estava ensinando o desprendimento dos bens materiais. Jesus estava dando uma aula de desapego. Não era para que o mocinho se desfizesse de tudo, mas para que ele abrisse o seu coração para uma grande lição que se chama caridade. E a caridade, meus irmãos, é o amor em movimento. E nós, no meio espírita, meus irmãos, nós temos as maiores provas, as provas mais latentes e mais absolutas do quanto dinheiro pode ser útil, mobilizado para a caridade. Porque o dinheiro possibilita, meus irmãos, ajudar aos que necessitam mais do que nós. Como dinheiro nós podemos sanear o planeta, como dinheiro nós podemos aumentar a produção alimentar, como dinheiro nós podemos melhorar as condições geofísicas, logísticas do nosso planeta Terra, que recebe uma população cada vez maior, mas que a natureza também tem os seus jogos de equilíbrio para satisfazer as necessidades de todos. Mas através do dinheiro, meus irmãos, quanta evolução se faz. É por isso que a riqueza tem uma utilidade providencial, porque a riqueza é fomentadora do progresso. Ela não fomenta diretamente o progresso moral, mas ela fomenta o progresso material, possibilitando o intercâmbio entre populações diferentes, a rapidez das informações, meus irmãos. Hoje, cada um de nós, mesmo não tendo uma condição boa de vida em termos financeiros, cada um de nós tem o controle do mundo nas próprias pontas dos dedos. Acontece alguma coisa lá na Tanzânia, lá na Oceania, nós ficamos sabendo em questão de minutos, em fração de segundos. As notícias se propagam com uma celeridade impressionante. A tecnologia e a ciência evoluíram em proporções inimagináveis. E para isso foram necessários recursos materiais. E o que originou esses recursos materiais? Foi o dinheiro. O dinheiro utilizado para o progresso. Certamente o mocinho rico da parábola, que nós fizemos questão de reproduzir a parábola do mancebo rico aqui, para colocar os corações no contexto do raciocínio, o mocinho podia ser um mocinho obediente, honrava pai e mãe, era honesto, não era arrogante, não era insolente, não era fraudulento, mas não tinha a caridade dentro do seu coração. Estava rico de dinheiro, mas estava pobre de abnegação. E a abnegação, meus irmãos, é a abertura dos nossos corações. É o ensejo bendito que Deus nos dá para estender a mão ao nosso irmão que precisa e ajudá-lo no que ele necessita. E quando nós estendemos a mão para quem precisa, nós vemos a riqueza da felicidade povoando o nosso coração, porque é dando que se recebe, é socorrendo que se é socorrido, e é ajudando que se é ajudado. As palavras de Jesus, meus irmãos, precisam ser interpretadas pelo Espírito que vivifica e não pela letra que mata. Em pleno século XXI,
É um absurdo tomar certas palavras de Jesus ao pé da letra, porque elas contradizem completamente a proposta espírita da vida, a proposta espírita da riqueza, colocando a riqueza a serviço do amor, a serviço da caridade, a serviço do progresso. É por isso que Maria Dolores chama o dinheiro de bênção, porque o dinheiro tem uma utilidade providencial, sim. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o homem que não sabe usar. O homem muitas vezes utiliza o dinheiro para trapacear, para agredir, para deturpar, para desrespeitar a natureza, para poluir o ambiente, transformando um elemento que poderia ser utilizado para o progresso em um elemento para fins perniciosos e infelizes, danificando a natureza, comprometendo a vida na superfície do planeta. Tudo por conta do mau uso da riqueza, da indisciplina no agir e no proceder. E é claro, meus irmãos, que Deus é o supremo distribuidor dos recursos. Deus distribui as riquezas. Existem desigualdades sociais? Existem. Algumas criaturas são mais ricas, outras são mais pobres. Essas desigualdades sociais estão na lei de Deus, porque já foi matematicamente comprovado pela ciência que se a riqueza fosse dividida equitativamente, igualitariamente entre todos os habitantes do planeta Terra, cada um tendo o mínimo necessário para viver com dignidade, todos tendo esse mesmo mínimo, esse equilíbrio se romperia com a maior facilidade, por causa da diversidade de tendências, das diversidades de características entre as pessoas. As pessoas são diferentes uma da outra. Cada espírito encarnado é uma realidade. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós é uma história, meus irmãos. Um é mais rápido, outro é mais devagar. Um é mais trabalhador, outro já é mais distante do trabalho. Um é mais estudioso, outro já não gosta tanto de estudar. Esse equilíbrio seria rompido com a maior rapidez. E se todos tivessem cada um o suficiente e o necessário para viver, haveria um desestímulo para o progresso, um desestímulo para as grandes conquistas da ciência, para as grandes conquistas da filosofia e até, por que não dizer, meus irmãos, para as grandes conquistas da moral também. Porque à medida que o homem trabalha, ele desenvolve a inteligência. E Deus, que é o supremo distribuidor de todas as riquezas e de todas as misericórdias, ele está sempre atento. E o próprio Pai misericordioso e bom, onisciente, onipotente e onipresente, ele vai dar o clique no coração daquele homem rico, daquele homem inteligente, daquele homem poderoso, para que ele possa compreender que a sua inteligência, que foi tão concentrada na satisfação das necessidades materiais, agora essa inteligência será utilizada para a compreensão das grandes verdades da vida, dos grandes fundamentos morais da existência humana. E nesses fundamentos morais estão a reencarnação, o maior atestado da misericórdia e da providência divina em relação aos seus filhos. A verdade da mediunidade, essa grande lei de união, de consolidação de ideais, aproximando a família encarnada da família desencarnada.
numa grande união de paz e de amor. Então a inteligência, a princípio imediata, voltada para as coisas da terra, se volta agora para as coisas do céu e passa a compreender que a riqueza concentrada num determinado ponto, ela se distribui, ela se espalha para que o progresso atinja a todas as regiões do globo. Hoje em dia, meus irmãos, quando nós vamos a um laboratório de análises clínicas para fazer um exame, nós recebemos esse diagnóstico em questão de minutos. Nós recebemos o resultado em horas, no máximo. Nós fazemos um hemograma de manhã, na hora do almoço já está pronto. E às vezes até antes. Há algumas décadas atrás, meus irmãos, um hemograma, uma dosagem de glicemia, demorava dias para ficar pronto. Porque os exames requeriam etapas e mais etapas. Hoje as coisas mudaram, a automação aconteceu. O conhecimento não mudou, mas a forma de se fazer o exame mudou. A rapidez e a precisão são muito maiores. Para isso foram necessárias pesquisas, investimentos, e esses investimentos, essas pesquisas, custaram dinheiro, custaram iniciativas materiais. Se as palavras de Jesus fossem interpretadas ao pé da letra, tudo isso seria proibido. Tudo isso seria uma condenação. Então vamos acolher o Espiritismo nos nossos corações e entender de uma vez por todas, meus irmãos, que o problema não é ser pobre nem rico. O problema é aquilo que a criatura tem dentro do coração, seja na riqueza, seja na pobreza. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Kardec: pela pobreza, Deus prova o homem para que o homem exercite a paciência, a resignação e a confiança em Deus. Pela riqueza, o homem é experimentado na abnegação, na sua capacidade de empregar o seu dinheiro e os seus bens com sensatez, a serviço de si mesmo, claro, mas também a serviço de quem necessita. E a vida tem nos mostrado, meus irmãos, que tanto uma como outra, tanto a riqueza como a pobreza, tanto a fortuna como a escassez, são convites ao crescimento espiritual das criaturas. São ofertas de aprimoramento moral que Deus dá para os seus filhos. Porque assim como existem ricos abnegados, meus irmãos, existem ricos caridosos, felizes, amorosos, também existem pobres maquiavélicos, maldosos, que não hesitam, que não trepidam em prejudicar os outros. Então, se é difícil o rico entrar no reino dos céus porque é apegado aos bens materiais, o pobre também não pode entrar. Quando ele é maldoso, maquiavélico, invejoso, arrogante. As pessoas às vezes falam assim: nossa, mas fulano, além de ser pobre em termos de dinheiro, é pobre de espírito também. Esse tipo de pobre, então, não pode entrar no reino dos céus. Então não é a questão da riqueza ou da pobreza, mas é aquilo que nós temos no coração. Vamos aprender com Jesus a pensar racionalmente no seu evangelho, que é todo amor, que é todo alegria, que é todo libertação. Quantas pessoas que são pobres materialmente vivem tão felizes na sua condição, na sua vida simples, na sua vida honesta, na sua vida cheia de natureza,
cheia de colorido, cheia de ajuda, cheia de sentimentos bons, enquanto outras pessoas são tão poderosas, detentoras de tanta autoridade sobre o próximo, ocupando cargos de relevo na sociedade, e são criaturas profundamente infelizes e desgostosas com a vida, que dariam tudo para ter uma vida mais simples. Esta é uma realidade, meus irmãos, que os anos de entrevistador espírita nos mostraram. Nós entrevistamos muitas pessoas na nossa casa. Não estamos aqui quebrando o anonimato de ninguém, pelo amor de Deus. Mas muitas pessoas de uma condição social excelente, com facilidades materiais impressionantes, não tendo motivo para chorar, estão chorando. Estão pensando em suicídio, porque não estão lidando com o vazio que tem dentro de si. Está faltando alguma coisa. E esta alguma coisa é o ensino de Jesus. Está faltando espiritismo na vida das pessoas. Está faltando essa religião de amor que nos ensina. Fora da caridade não há salvação. A utilidade providencial da riqueza é quando a riqueza é aplicada no progresso material e espiritual. E ela é distribuída desigualmente para que ela se espalhe para o bem do mundo. Porque ela foi colocada por Deus inteligentemente na mão de certas pessoas, para que ela seja fonte de bem, fonte de amor. Se o homem a utiliza incorretamente, isto é porque ele abusa e mais cedo ou mais tarde dará contas para a sua própria consciência deste abuso, quando então será convidado a reencarnar para reestruturar o seu caminho em bases de amor. Já estourou o tempo, meus queridos? Já? Faltam 3 minutos ou já foi e você? Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos pela caridade da atenção, pelo carinho com que nos receberam desde o momento em que nós chegamos aqui. E nós estamos muito emocionados, muito felizes, muito agradecidos a todos e desejamos uma montanha de felicidade para todo mundo, uma chuva de coisa boa para todos que estão aqui, que é o que efetivamente todos merecem. Graças a Deus.